Oi, família. Olá, nessa aula nós vamos cuidar do tema Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, mais especificamente, Tribunais e Juízes Federais. Então o nosso comentário, principalmente, vai girar em torno dos artigos 106 a 110 do texto constitucional. O nosso objetivo é comentar dentro desses artigos os principais aspectos a respeito da Justiça Federal. Vamos falar, além da composição, das principais competências do TRF e também dos juízes federais. Vamos lá? Olha só. Então, o nosso estudo, Tribunais e Juízes Federais, na Constituição Federal, do artigo 106 até o artigo 110, é o nosso ponto de partida. Ó, primeira coisa, o artigo 106, ele começa com os órgãos da Justiça Federal. O artigo 106 vai nos dizer quem são os órgãos da Justiça Federal. E esses órgãos são os Tribunais Regionais Federais, TRFs, e os Juízes Federais. Os juízes federais são os órgãos da primeira instância da Justiça Federal. E o TRF, a segunda instância ou segundo grau de jurisdição. Então, primeira coisa bem básica, quais são os órgãos da Justiça Federal? Os órgãos são o Tribunal Regional Federal e os juízes federais. O TRF é o órgão de segundo grau da Justiça Federal comum. A Constituição diz que o TRF compõe-se de, no mínimo, 7 juízes. Perceba que a Constituição não os chama de desembargadores, chama de juízes. Desembargadores, a Constituição chama dos TJs. Então, eles serão recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Vamos fazer alguns destaques importantes aqui. Primeiro, quem nomeia é o presidente da República. Detalhe, aqui não há participação do Senado Federal. Fica atento, aqui não existe sabatina, não existe participação do Senado. Dentre brasileiros, quando a Constituição usa brasileiro, pode ser nato ou naturalizado. Outra questão importante, em regra, a idade mínima é 35 no âmbito do Poder Judiciário, mas aqui a idade é 30. Então, ó, no âmbito do TRF, e isso vale para a TRT, a idade é de 30 a 65. Fica atento, porque, por exemplo, no Supremo é mais de 35 e menos de 65. Aqui é mais de 30 e menos de 65. Como é que é essa composição? 1/5 é formado por advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP. Aqui é o 5º constitucional, conforme previsto no artigo 94. Os demais, mediante o quê? Promoção de juízes federais. Promoção de juízes federais, com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento, alternadamente. Então, o TRF composto por no mínimo 7 juízes e eles são recrutados dessa forma. Veja que esse inciso 2 é bastante explorado na prova. Por quê? Diz que os demais, serão aqui nomeados pelo presidente mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício. Só que o Supremo entende
O Supremo entende que nessa hipótese deve ser observado o artigo 93, inciso 2, a linha A, que é aquele que cuida da promoção, que é o que cuida da promoção de entrância para entrância, promoção que ocorre no âmbito da Justiça Estadual. E diz que se o cara tiver 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento, ele obrigatoriamente será promovido. Aqui, inclusive, a gente tem uma decisão do Supremo nesse sentido, ó, mandado de segurança, promoção de juiz federal, pelo critério do merecimento para o TRF. O presidente tem ampla discricionariedade para escolher qualquer um? O Supremo entende que não. Por quê? Ele está vinculado ao nome que figura em lista tríplice por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, necessidade de interpretação sistemática das normas gerais aplicáveis à magistratura, incidência do artigo 93, 2A. Perceba que a interpretação que alguns defendiam é que para a promoção para juiz de TRF não se aplicaria essa regra das 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas aplicável a juiz de direito para o TJ, mas o Supremo entende que essa regra do 93, 2A deve ser aplicada à promoção de juiz federal para o TRF, então fica atento com isso. A Constituição Federal, ela diz, quando fala do TRF, e isso aqui foi criado pela emenda 45 de 2004, diz que junto do TRF, o TRF os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante e também instalarão aqui a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então aqui, justiça itinerante, a ideia é levar o poder judiciário mais próximo da população. Além disso, eles poderão, perceba que aqui o verbo é instalarão, então traz uma carga maior de vinculação. Aqui é poderão, aqui já traz uma carga maior de discricionariedade. Poderão funcionar descentralizadamente, constituindo o quê? Câmaras regionais, a fim de quê? De assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as suas fases. No caso da justiça itinerante, ela vai a determinado lugar, uma carreta, por exemplo, da Justiça Federal vai a determinado lugar, fica ali um período, depois vai para outro. No caso das câmaras regionais, não. A ideia é uma instalação permanente. Uma parte do tribunal permanentemente se instala em determinada localidade. Vale destacar os artigos 116, parágrafos 1º e 2º e também o artigo 125, parágrafos 6º e 7º. Porque essa mesma regra vale para os tribunais regionais do trabalho e essa mesma regra vale para os tribunais de justiça. Então, fica atento, a regra é a mesma. Então, resumindo, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho e os tribunais de justiça instalarão a justiça itinerante e poderão funcionar descentralizadamente por meio das câmaras regionais. Isso, então, vale para todos eles. A Constituição, no artigo 110, diz que cada estado, bem como o DF, constituirá uma seção judiciária. Perceba que no âmbito do estado, a justiça estadual, ela é organizada por meio de comarcas, que pode ser um ou mais municípios, que é o local dentro do qual o juiz exerce sua jurisdição. Já no âmbito da Justiça Federal, nós temos
seções judiciárias. E cada estado e o DF constitui uma seção judiciária, que tem por sede a respectiva capital. E varas, lembrando que no DF não tem capital, nós temos Brasília, que é a capital federal, né? E varas localizadas segundo estabelecido em lei. Nos territórios federais, lembra que território federal, conforme previsto lá no artigo 18, parágrafo 2º, integra a União. Hoje não existem, mas podem ser criados. Integra a União. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas a juízes federais caberão aos juízes da justiça local na forma da lei. Muito bem, continua comigo. Principais competências do TRF estão no artigo 108. Perceba que o TRF é a Justiça Federal de segundo grau. Então, uma das suas principais competências é julgar as causas decididas pelos juízes. Aí vem processar e julgar originariamente. Quem? Os juízes federais na área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar, os da Justiça do Trabalho, veja, nos crimes comuns e de responsabilidade. Então perceba, até aqui, julga quem? Julga juiz federal, julga juiz militar e juiz do trabalho no crime comum e de responsabilidade. E também membros do MPU. Membros do MPU. Aí a gente tem que colocar, salvo competência do STJ e salvo competência do Supremo. Por exemplo, o PGR é membro do Supremo, mas vai ser julgado, artigo 102.1b, quem julga o PGR é o Supremo Tribunal Federal. No caso do STJ, ele julga os membros do MPU que funcionem, que atuem, perante tribunais. Se a gente pegar o artigo 105.1a, você vai ver que compete ao STJ julgar membros do MPU que atuem perante tribunais. Então, esses membros do MPU que serão julgados pelo TRF são os membros do MPU que atuem na primeira instância. Membros do MPU que atuem na primeira instância. Então, um promotor da Justiça Militar, um procurador da República, um procurador do Trabalho ou um promotor do MPDFT. Beleza, vamos continuar. Acórdão do TJDFT, que afastou preliminar de incompetência para conhecer habeas corpus contra ato de promotor de justiça do DF território. Se a Constituição da República situa o MPDFT no âmbito do MPU, isso você pode encontrar lá no artigo 128, o MPDFT é um dos ramos do MPU. Beleza. Força será emprestar o quê? A consequência da aplicação da regra do 108.1a ao dispor sobre competência do TRF para processar e julgar quem? Os membros do MPU, entre eles os do MPDFT, no crime comum e de responsabilidade. Não cabe ao TJ processar e julgar HC contra ato de membro do MPDFT. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar acórdão recorrido do TJDF e determinar a remessa dos autos ao TRF da primeira região, competente para processar e julgar o habeas corpus contra ato de membro do MPDFT. Perceba, então, ato de um promotor do MPDFT. Promotor é membro que atua na primeira instância. Como ele é do MPDFT e o MPDFT é um dos ramos do MPU, então quem vai julgar é o TRF e não o TJ. Causas em que a União, entidade... aqui voltando, um detalhe, essa questão, ela é bastante importante. Deixa eu só voltar um detalhezinho aqui. Porque o MPDFT, a Constituição diz lá no artigo 21, incisos 13 e 14,
é um órgão que atua no DF, mas é organizado e mantido pela União. Apesar de haver aqui DF, ó, ele não é um órgão do DF, ele é organizado e mantido pela União. Beleza? Agora, vamos analisar as principais competências dos juízes federais. Estão dispostas no artigo 109. Primeira, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Vamos parar bem aqui. Primeira parte diz causas que interessem a União, a entidades autárquicas da União ou empresa pública federal. Quando ele fala da União, ele está falando de órgãos da União. Entidades autárquicas podem ser, por exemplo, as autarquias ou as fundações públicas de direito público que têm natureza autárquica, segundo o Supremo, ou ainda empresa pública federal. Perceba que nessa competência não foram inseridas as sociedades de economia mista. Detalhe, aí ele vem e diz assim, ó, só que o juiz federal não vai julgar falência, acidente de trabalho e as causas sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Perceba, causa que envolva interesse da União vai para a Justiça Federal, exceto se envolver falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral ou justiça do trabalho. Aí vai, nos primeiros casos, vai aqui, ó, vai para a justiça comum, justiça eleitoral, justiça do trabalho. Aí ele vem e diz assim, ó, agora uma decisão do Supremo, exarada na súmula 556, que diz assim, é competente a justiça comum para julgar causas em que é parte sociedade de economia mista. A súmula 508 do Supremo diz, compete a justiça o quê? Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil. Perceba que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista da União. Veja que há, em tese, interesse da União. Só que como se trata de uma sociedade de economia mista, perceba que aqui foram inseridas as entidades autárquicas e as empresas públicas federais, e não as sociedades de economia mista. Então o Supremo entende que envolvendo sociedade de economia mista, a competência vai para a Justiça Estadual. Ó, outra questão importantíssima. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, constitui pessoa jurídica de direito público interno. Trata-se de uma fundação de direito público que se qualifica como entidade governamental dotada de capacidade administrativa, integrante da administração pública descentralizada da União, subsumindo-se no plano de sua organização ao conceito de uma típica autarquia fundacional. Isso é importante, porque, voltando aqui no inciso, ó, ele fala entidade autárquica, ele não fala autarquia. Entidade autárquica é qualquer entidade que tenha natureza autárquica. E o Supremo entende que as pessoas, que as fundações públicas de direito público são verdadeiras autarquias fundacionais. Por isso, a competência é da Justiça Federal. Então, ó, como tem sido, ele vem e diz assim, ó, caracterização da competência jurisdicional da Justiça Federal. Tratando-se de entidade autárquica instituída pela União Federal, torna-se evidente que nas causas contra ela instauradas incide de maneira plena a competência de quem? Da Justiça Federal, inscrita no 109.1 da Carta Política. Então perceba, a FUNAI, por exemplo, né, é uma fundação pública de direito público, a qual, segundo o Supremo e a doutrina dominante, tem natureza de típica autarquia fundacional. Continua comigo aqui. Ó, a jurisprudência do Supremo tem conferido interpretação estrita à competência esculpida na linha R do inciso 1 do 102 da Carta. A linha R diz que o Supremo vai julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Só que o Supremo tem dado interpretação restrita. Para quê? Ó, ele diz,
vinculando essa competência do Supremo às hipóteses em que o CNJ, órgão do Judiciário, teria personalidade judiciária para figurar no polo passivo da lide. Mandados de segurança, habeas corpus, habeas data. Nas ações ordinárias ajuizadas contra a União, ente dotado de personalidade jurídica, ainda que envolvendo discussão de ato do CNJ, a competência é da Justiça Federal. Fica atento com essa situação. A emenda 45 de 2004 criou o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão interno de controle do poder judiciário, é um órgão de controle interno administrativo. O CNJ não tem função jurisdicional. Veja, o CNJ é um órgão da União. Então, em regra, o que o Supremo tem entendido? Que as causas impetradas contra o CNJ, as causas judiciais propostas contra o CNJ, como o CNJ é um ente despersonalizado, é um órgão, né, não tem personalidade jurídica, então é uma causa contra a União. A regra, a atração da competência da Justiça Federal. Quando é que uma ação contra o CNJ vai direto para o Supremo Tribunal Federal? Quando se tratar das ações constitucionais, as garantias específicas, mandado de segurança, mandado de junção, habeas data, habeas corpus, aí sim, aí a competência vai ser do Supremo Tribunal Federal originariamente. Agora, ações ordinárias propostas contra o CNJ, o Supremo tem entendido que aí a competência vai para a Justiça Federal, inclusive ação popular. A ação popular proposta contra o CNJ, o Supremo tem entendido que a competência é da Justiça Federal de primeiro grau e não do próprio Supremo. Fica atento com isso, isso é muito cobrado na prova. Vamos continuar? Vamos lá. A teor do parágrafo 3º, combinado com o inciso 1 do 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício e os serviços previdenciários correspondentes. Lembra que a ação, aqui acidente de trabalho é a exceção. Vamos voltar aqui rapidinho? Olha só, o juiz federal julga as causas que envolvem interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, exceto acidente de trabalho. Aí o Supremo vem e diz, a teor do parágrafo 3º, combinado com o inciso 1 do 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar ações o quê? Acidentárias. Então, competência da Justiça Estadual Comum. Continua comigo. Também é competência dos juízes federais julgar o quê? Causas entre Estado, estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Fica atento. Se de um lado eu tenho um organismo internacional e do outro município, juiz federal. Se de um lado organismo internacional e do outro uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil, juiz federal. Agora fica atento com a competência prevista no artigo 102, inciso 1, a linha E. No 102, inciso 1, a linha E, você vai ver que tem competência originária do Supremo para julgar causas ou litígios entre Estado estrangeiro de um lado e do outro. A União, os estados, o DF ou território. Fica atento. Se envolver essas pessoas aqui, a competência originária não vai ser do juiz federal, vai ser do próprio Supremo Tribunal Federal. Outra questão, contra a decisão do juiz federal, aqui caberá recurso ordinário para o STJ. Vale destacar o artigo 105, inciso 2, a linha C. Artigo 105, inciso 2, a linha C. Por quê? Competência do STJ
para julgar o quê? O recurso ordinário. Então fica atento, a regra que quem julga recurso contra a decisão de juiz federal, a regra quem vai julgar isso é TRF. Mas aqui o constituinte originário inovou e disse o quê? Que o recurso ordinário contra a decisão do juiz aqui vai direto para o STJ. Olha essa decisão do Supremo. Não ocorre nos processos ora indicados qualquer situação configuradora de usurpação de competência do Supremo. Eis que as causas instauradas entre Estado estrangeiro de um lado e município de outro, ou, não se inclui na esfera de competência do Supremo, subsumindo-se antes no âmbito das atribuições do próprio magistrado federal de primeiro grau, consoante prescreve em regra explícita a competência à própria Constituição da República. Perceba que o Supremo vai julgar quando? Quando envolver União, Estado, DF ou território. Fica atento com isso. Outra questão, crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Perceba que sociedade de economia mista não entrou de novo. Aqui, duas questões importantes. Compete originariamente ao juiz federal julgar o crime político. Detalhe, e o recurso interposto contra essa decisão? Aqui, vale destacar o artigo 102, inciso 2, a linha B de bola. Porque compete ao STF julgar recurso o quê? Ordinário contra essa decisão. Eu estou tratando daqui, do crime político, beleza? Agora, infrações penais praticadas em detrimento de bem, serviço ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresa pública. Aí vem, excluídas as contravenções penais e ainda ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Vamos continuar. Crime de roubo. Crime de roubo. Subtração de bens em poder de um carteiro. Veja, carteiro trabalha na empresa pública federal. No exercício de suas funções, servidor efetivo da empresa brasileira de Correio e Telégrafo. Violência contra servidor do quadro de uma empresa pública federal. Lesão material direta e específica a serviço e a bem da União. Ação penal da competência de quem? Da Justiça Federal. Continua comigo. Compete ao juiz federal julgar causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º do 109. O parágrafo 5º do 109 diz o quê? Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o PGR, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, o PGR poderá suscitar perante que órgão? Perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, se houver no âmbito da Justiça Estadual uma causa envolvendo grave violação dos direitos humanos e o PGR entender que essa causa não está recebendo o devido tratamento, o PGR pode propor perante o STJ o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então o STJ pode determinar que a causa seja deslocada da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E aí, nesse caso, caberá a um juiz federal analisar a demanda. Continua comigo. Os crimes contra
a organização do trabalho. Fica atento, parece ser competência da Justiça do Trabalho, mas não é. É competência da Justiça Federal. Por exemplo, a questão de submeter uma pessoa à condição análoga de escravo, né? Isso é um crime de competência da Justiça Federal. E, nos casos determinados em lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Aí tem uma decisão, arguição de incompetência da Justiça Federal, improcedência. O número de 180 pessoas reduzidos à condição análoga de escravo é suficiente à caracterização do delito contra organização do trabalho, cujo julgamento compete a quem? A Justiça Federal. Continua comigo. Também, crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Também a execução de carta rogatória, primeira parte, crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Segunda parte, execução de carta rogatória após o exequato e também execução de sentença estrangeira após homologação. Essa parte aí, vale destacar, essa parte aqui, execução, nós temos que destacar a competência do STJ dada pela emenda 45 de 2004, lá no artigo 105, inciso 1, a linha I, com a redação dada pela emenda 45 de 2004. Por quê? Cabia ao Supremo homologar a sentença estrangeira e conceder exequato à carta rogatória. E aí, a emenda 45 transfere essa competência para o STJ. O STJ, então, homologa, o juiz executa. O STJ concede o exequato, o juiz executa. Além disso, cabe ao juiz federal julgar causas referentes à nacionalidade, inclusive respectiva opção, e causas envolvendo naturalização. Aí nós temos uma decisão do Supremo. Eu sempre coloco essas decisões porque isso é importante. Sentença ou ato de juízo estrangeiro, bens, sequestro e expropriação. Execução dessa sentença no território brasileiro, formalidade essencial. A teor do disposto no 105.1i da Constituição e presente o 15 da Lei de Introdução ao Código Civil, que virou depois Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né? Ato de juiz estrangeiro a implicar constrição deve ser examinado pelo STJ. Descabe apresentá-lo diretamente ao juiz. Por quê? Porque a atuação do juiz pressupõe o exequato do STJ. Então não adianta pedir diretamente para o juiz a execução. Primeiro o STJ tem que homologar. Vamos lá. Para a gente fechar, nós temos aqui alguns parágrafos do artigo 109 que são importantes, sobre foro competente para julgar causas que envolvam a União. As causas em que a União for autora, a União é autora da causa, vão ser aforadas onde? Na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Muito bem. Então, se a União é a autora, a causa vai ser intentada onde? Na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Agora, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas onde? Na seção judiciária em que for domiciliado o autor, ou naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda. Então, nós temos, primeira hipótese, no domicílio do autor. Segunda, no local onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda. Ou ainda, terceiro, onde estiver situada a coisa, ou, para terminar, quarto, no Distrito Federal. Perceba que se a União é autora, ela vai ter que ajuizar a causa onde? No domicílio da outra parte. Agora, na seção judiciária onde tiver domicílio da outra parte. Se é intentada contra a União, o autor, nesse caso, vai ter 4 opções para
aforar a ação judiciária. O parágrafo 3º diz: serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, o que? As causas em que for parte instituição de previdência social e segurado. Vai ser na Justiça Estadual. Por que na Justiça Estadual? Ele diz: sempre que a comarca não seja sede de vara de juízo federal. E, verificando essa situação, ou seja, se não houver vara de juízo federal, a causa vai ser instaurada na Justiça Estadual. Nesse caso, olha o que ele diz: a lei pode permitir que outras causas também sejam processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Aí ele diz: na hipótese desse parágrafo, o recurso cabível será sempre para o TRF da área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Então perceba aqui que se na comarca não houver vara da Justiça Federal, as causas de competência da Justiça Federal serão exercidas por juiz de direito da Justiça Estadual. Mas o recurso contra a decisão desse juiz investido temporariamente na função de Justiça Federal, o recurso não vai para o TJ. O recurso sempre irá para o Tribunal Regional Federal respectivo. Tudo bem? Depois, leitura obrigatória 106 a 110 do texto constitucional. Um grande abraço e até a próxima.